donos dos dados que são tratados. Agente de tratamento também é um outro conceito que a lei traz, que são as pessoas que tratam os dados pessoais. Quem são essas pessoas? O controlador e o operador de dados. Então, existem duas figuras no tratamento de dados, como agentes de tratamento, como pessoas que tratam os dados pessoais, que são responsáveis pelos dados pessoais. E existe essa diferenciação entre controlador e operador, por quê? Porque a lei traz responsabilidades diferentes para cada uma dessas figuras. Então é necessário que você saiba identificar muito bem na relação do seu cliente quem é controlador e operador, para você conseguir estipular essas responsabilidades, né, e amarrar ali o contrato para que o seu cliente não tenha mais responsabilidades do que aquelas previstas em lei, né, e possa sim, então, garantir aí, dar mais segurança nessa relação contratual para o seu cliente. Então, controlador é a pessoa jurídica ou a pessoa física que determina, que manda no tratamento de dados, que fala como que o dado vai ser tratado, que, né, tem a autoridade ali para dizer sobre o tratamento de dados. Ela vai decidir o porquê que aquele dado vai ser tratado, quais são os dados que vão ser tratados e como eles vão ser tratados, o que vai ser feito com aquele dado, né? Ele tem o poder de decisão sobre o tratamento de dados. Enquanto que o operador é a pessoa que vai cumprir a ordem do controlador. Então, ele vai realizar aquele tratamento de dados exatamente da forma como o controlador determinou que aquele dado fosse tratado. Ele vai seguir as instruções do controlador. Um exemplo, a gente pode pensar aqui num call center, né? Nessas empresas de call center mesmo, que ligam em nome de outras empresas. Então, imagina aí uma relação entre um banco e um call center. O banco tem uma lista de clientes inadimplentes, nome e telefone de clientes inadimplentes e o número do contrato que está ali em aberto. O banco vai contratar esse call center para que esse call center ligue para essas pessoas e peçam a essas pessoas que procurem o banco para ver, né, discutir ali, negociar aquelas dívidas daqueles contratos. Então vejam que o banco assume a posição de controlador, porque é ele quem decide, ele tem o poder de decisão do que vai ser feito em relação ao tratamento dos seus dados ali, dos seus clientes, enquanto que o call center vai ser o operador, porque ele vai fazer estritamente aquilo que o banco determinou que ele fizesse, que é ligar para aquela lista de clientes e falar para aqueles clientes procurarem um banco para discutir aquele contrato. Então, um tem poder de decisão, enquanto que o outro não. O outro só realiza aquilo que foi determinado pelo controlador. Mas além do controlador e operador, existe também uma situação de co-controle, né? O que seria isso? Seria numa mesma atividade, assim, né? No mesmo tratamento de dados, existem mais de um controlador, existem dois controladores que têm poder decisório naquele tratamento. Então, um exemplo que a gente pode citar seria um escritório de contabilidade, a contratação de um escritório de contabilidade. Então, vamos supor que a empresa, seu cliente, contrate uma contabilidade para prestar alguns serviços contábeis para ela. Então, a empresa que contratou a contabilidade vai determinar quais serviços, né, quais dados que ela quer que sejam tratados e para que finalidade, e como, e quando, e alguns pontos. Mas a própria contabilidade também vai determinar alguns pontos desse tratamento de dados, porque ela
é quem tem a capacidade técnica ali naquela relação contratual para decidir qual é a melhor forma de fazer aquele determinado tratamento de dados, quais são os dados que seriam necessários, se haveriam outros dados a serem utilizados. Então ali a gente tem que analisar nessa situação de co-controle, de co-controlador, quem tem poder decisório. Se as duas partes tiverem poder decisório sobre o tratamento daqueles dados, as duas partes vão ser controladoras. Então vai muito depender aí do contrato que for fechado, né, entre esses dois agentes de tratamento, das responsabilidades e das atividades ali contratadas. Mas esse é um tema muito específico, com outros exemplos muito... A linha é muito tênue entre co-controle e controlador-operador. Existem diversas situações que causam muitas dúvidas. E então a gente vai tratar sobre esse tema num encontro específico, porque aqui hoje vai ficar muito profundo e vai estender muito aqui esse encontro de hoje. Então vamos deixar esse ponto para o futuro, para a gente conseguir discutir bem aí essas situações dos agentes de tratamento. Mas um ponto eu preciso chamar a atenção de vocês, que esse é um erro que acontece muito em relação aos agentes de tratamento. Muita atenção quanto a isso. Empregado da empresa não é operador. Vamos lá, repitam, é um mantra. Empregado não é operador. A relação controlador e operador são entre duas empresas, dois agentes de tratamento, ou duas empresas ou dois prestadores de serviço. Por mais que não seja, né, empresa com empresa, sejam pessoas físicas se relacionando, mas um presta serviço para o outro, não é um trabalha para o outro. Então o dono da empresa não é controlador e o empregado da empresa não é operador. A empresa ou é controladora ou é operadora, dependendo da relação. Mas dentro da empresa não existe hierarquia entre controlador e operador, tá certo? Mantra, repitam comigo, empregado não é operador. Por favor, não vamos cometer esse erro de falar que o empregado da empresa é operador. Por favor, isso é muito feio de acontecer. Não deixem que isso aconteça com vocês. Então, ou a empresa como todo, dono, gerente, empregado, faxineiro, qualquer pessoa que esteja ali dentro da empresa, ou ela é como um todo controladora ou ela é operadora.